O namoro ficou sério? Decidiram juntar as escovas de dentes? E o regime de bens? Já pensou sobre isso? Regime de bens influencia a vida toda do casal. O vídeo de hoje é sobre isso. A lei traz alguns regimes de bens e hoje nós vamos falar dos principais. A comunhão universal de bens é o regime pouco usado hoje em dia, o regime do casamento dos nossos pais, dos nossos avós, em que todos os bens entram na partilha. Por isso, ele não é muito usado hoje em dia. O regime de separação total de bens, em termos percentuais, ele não é tão usado. Nesse regime de casamento, os bens não se comunicam, nem os anteriores ao casamento, nem os adquiridos depois. O que é comunicação de bens? São os bens que serão objetos de divisão em caso de separação. É um regime bastante radical, em que não há qualquer partilha de bens, a grosso modo dizendo. Esse regime deve ser escolhido com bastante critério e ser bem pensado pelos cônjuges antes de adotá-lo. Na separação total de bens, um exemplo interessante é aquele em que o marido adquire um apartamento e a esposa se incumbe de mobiliá-lo. Imaginem se 10, 12 anos depois o casamento acaba, por qualquer motivo. O patrimônio do cônjuge estará preservado, afinal de contas é um imóvel. E aqueles móveis, aquela decoração planejada, paga há 12 anos atrás, imagine que ele não terá valor mais algum. Então, as consequências do regime escolhido devem ser bem analisadas. Já o regime de comunhão parcial de bens, ele é o mais escolhido. Por quê? Ele é o mais comum. Inclusive, se você for ao cartório casar e não optar por nenhum regime, automaticamente estará no regime de comunhão parcial. Nesse regime, os bens adquiridos após o casamento são dos dois, são do casal e serão divididos igualmente em caso de partilha. Os bens adquiridos antes do casamento não serão partilháveis. Esse regime ele tem uma vantagem, nos parece mais justo, já que a forma de contribuir para a aquisição de bens durante o casamento pode vir de diversas formas. É importante destacar, é muito comum na nossa prática vermos mulheres dizendo assim: eu sou dependente do meu marido, eu não ganho dinheiro, eu não contribuo com as despesas da família, né? E esse argumento não é verdadeiro. Uma mulher, o esforço de uma mulher, por exemplo, para gestar um bebê, parir, amamentar, cuidar de uma família, é um esforço enorme. Um esforço biológico, um esforço fisiológico e um esforço psicológico, né, de organização doméstica. Então, a mulher, ao fazer isso, ela contribui sobremaneira para a gestão do orçamento doméstico. Por isso, não é importante exatamente que todos contribuam com dinheiro. Estão casados sobre esse regime e construíram um patrimônio, esse patrimônio será sim partilhado. Por isso a escolha do regime é tão importante. Mais do que escolher o vestido, o docinho, a festa, essa parte é muito boa, mas a gente tem que pensar no futuro. E a escolha do regime tem que ser feita antes. Para saber mais sobre regime de bens e outras informações, se inscreva no canal e acesse o link na descrição.